A psicologia diz-nos que a dor não processada corretamente, ela simplesmente repete-se. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Rise Up. Um bocadinho doente, still, mas melhor do que a semana passada. Para quem está atento às histórias do Insta e do TikTok, vocês sabem que eu apanhei uma gripe super péssima. Ainda estou um bocadinho doente, então vocês conseguem ver na minha voz que eu estou um bocadinho doente. Para quem me está a ouvir no Spotify ou na Apple ou em qualquer plataforma que vocês ouvem o podcast, I'm so sorry about my voice, tá? Mas não é por causa disso também que eu iria deixar de fazer este episódio, porque é um episódio onde eu vou-vos ajudar em certos aspectos, porque toda a gente tem aquela mentalidade, passagem de ano, é final do ano, eu não consegui atingir A, B, C e D, e quais são os planos agora para 2026. Então, eu vou falar um bocadinho com vocês com o que resultou comigo e a pesquisa toda que eu tenho vindo a fazer e o que tem vindo a resultar. Então este episódio é um bocadinho mais relacionado como é que vamos planear enfrentar o 2026 e o que é que vamos deixar para trás. E para isso tudo vou-vos dar algumas ferramentas, tá? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Mia e bem-vindos a Rise Up. Este episódio não é para vocês estarem a ouvir em modo automático. É para ouvires quando estiveres tipo cansada, sozinha, no ginásio, ok? Relaxada, a fazeres algo que tu gostes, mas ao mesmo tempo que tu estejas super, mega, hiper atenta. A gente fez uma cena parecida destas aqui o ano passado, onde eu vos pedi para vocês estarem num sítio calmo, mesmo se vocês estiverem num sítio com mais barulho, quer no comboio, quer seja no ginásio, para que quando vocês chegassem a casa vocês ouvissem outra vez e vocês vão perceber mais tarde neste episódio porquê. Se tu achas que algo dentro de ti precisa de mudar, this is your podcast, this is your episode, ok? This is the one. Eu vi este método que eu vou partilhar com vocês num dos episódios da Mel Robbins. Guys, para quem não a segue, go follow her, comprem um livro dela também. Eu comprei, eu partilhei no outro dia também no meu Insta. Stand done. Tipo, eu não tenho nada a apontar a esta mulher. Ela é bem vulnerável, ela fala das coisas dela, ela fala de algumas coisas que ela já passou também na vida, mas ao mesmo tempo ela dá as ferramentas. E, obviamente, que se eu estou a aprender com uma outra pessoa, eu aplico em mim e depois eu aplico com vocês. Eu vi isto muito claro num dos episódios da Mel Robbins e o que mais me tocou foi a nossa vida não muda com respostas, a nossa vida muda com perguntas certas. Existem estudos na psicologia que mostram que uma pergunta bem feita ajuda bastante o cérebro a organizar as suas emoções e não só a reduzir a confusão e a criar uma clareza interna. Isto não funciona para toda a gente da mesma forma, mas funciona para muitas pessoas. E isto está cientificamente comprovado. Quando fazemos as perguntas certas, o nosso corpo e a nossa mente começam a alinhar-se com a verdade. Por isso, hoje eu não te vim ensinar nada. Vim simplesmente sentar-me contigo e fazer-te 7 perguntas. E by the way, estas 7 perguntas que eu vos vou fazer, eu fiz a mim mesma também, o ano passado, e este ano eu vou fazer com vocês. Da mesma maneira que eu vou querer que vocês escrevam estas perguntas todas num caderno, foi da mesma maneira que eu escrevi estas perguntas todas num caderno no ano passado e este ano também. Eu acho que se vocês, honestly guys, eu sei que, lá ter que pegar um caderno e escrever perguntas, mas you have to critical think. E o que é que vos vai fazer pensar? É vocês receberem uma pergunta que vocês vão ficar, eu não tinha pensado nisso antes. Esta pergunta tocou-me, como é que eu vou responder a isto? Perguntas que vos façam pensar deeply, percebem? Nenhuma destas perguntas, tipo, vai resolver a tua vida assim, não. Mas estas perguntas vão-te ajudar a ver a vida com mais clareza. E, como eu disse há bocado, se estás a ouvir isto, ou num comboio, ou no ginásio, ou num sítio onde não possas sentar para escrever, interioriza, ouve a mesma, interioriza, senta contigo mesma e obviamente que não precisas responder agora, mas eu quero que sejas muito honesta contigo, porque por mais que não estejas num sítio onde possas escrever ou etc., na tua própria cabeça tu podes pausar o vídeo cada vez que eu fizer a pergunta e tu própria responderes. A ti mesma, tipo, fala contigo mesma, percebes? Para dentro. Eu quando pensei neste último ano, eu percebi muita coisa.
Este ano eu conquistei várias coisas e voltar para a Rise Up foi uma delas. Porém, os meus highs este ano foram mais sobre aprendizagem, sobre mim, sobre os outros, sobre como lidar com os outros, bastante sobre espiritualidade, sobre mim e Deus. E o mais importante, sobre uma mudança interna que aconteceu do nada, que eu não estava preparada. Totalmente. Mas isso é uma conversa para outro dia. Portanto, este ano, os meus highs, tipo, não foram sobre conquistas. Even though eu conquistei várias coisas, eu consegui atingir várias coisas que eu tinha posto na minha meta de 2025. Mas eu não quero falar de coisas materialísticas, eu não quero falar de coisas que ok, eu conquistei, era uma meta, está tudo bem. Teve um valor enorme. Absolutely. Mas os momentos highs para mim, like the high moment, foi quando eu fui absolutamente honesta comigo mesma. Momentos em que eu disse não sem culpa, em que eu parei de me forçar, momentos em que eu me senti em paz, mesmo sem eu ter as coisas como eu queria, mesmo sem as coisas estarem resolvidas. E tipo, vocês já me conhecem minimamente e eu para fazer alguma coisa tenho que estar tudo assim, resolvido, ali, em peg, quase perfeito. E eu já tenho vindo a dizer que eu estou a trabalhar esta coisa da perfeição e tentar tirar isso do meu dia a dia e tentar switch off, ser completamente quem eu sou e aparecer as I am. E para ser sincera, este ano houve momentos que eu estive completamente alinhada, que eu estive completamente viva a viver, que eu estive completamente em paz, mas também houve momentos onde eu estive desanimada, estive fraca, estive em baixo. E isso é completamente normal, porque isso chama-se balance, ok? And that's good. E talvez seja por isso que eu acredito nisto. Nós não precisamos de mais pressão, nós precisamos de mais clareza. E talvez os teus highs também tenham sido conquistas, talvez os teus highs também tenham sido clareza, ou mesmo uma reviravolta que tu nem sequer sabes de onde é que veio. Então, a minha primeira pergunta, the first question: quais foram os teus highs deste ano? Em que momento te sentiste viva? Tipo, não perfeita, não perfeito, simplesmente viva. Talvez tenha sido numa conversa, talvez tenha sido num passo corajoso que tu deste. Se calhar foi num momento onde tu respiraste fundo e disseste: é isto. E eu quero que tu tenhas noção que os teus melhores momentos não foram sorte, foram pistas. Pistas de quando tu paras de te trair a ti mesma. Trair-te a ti mesma é quando tu deixas de dar valor. É quando tu deixas de sentir o poder que tu própria tens. É quando tu começas a duvidar da tua própria pessoa, a duvidar das tuas capacidades e não a acreditar em ti. Então eu quero que tu penses nesta primeira pergunta. É um bocadinho deep, vai-te fazer pensar, mas dá scroll se tiveres que refresh your memory e ver qual é que foi o pico deste ano, o momento high deste ano. E em relação aos meus lows, like a low moment, tipo um momento baixo, bué em baixo. Quero-vos dizer que os meus momentos lows não foram tipo quedas grandes, foram mais cansaços tipo acumulados. Foram momentos sem dúvida onde eu estava presente, mas eu não estava inteira. E foi aqui que eu vivi uma mudança interna profunda. Houve um período da minha vida, nesta altura, que demorou uns 4 meses, onde eu não me reconhecia. Eu basicamente não me conhecia. Foi só quando eu comecei a parar de lutar contra este processo é que eu comecei a libertar-me. Porque, tipo, eu estava completamente em negação. Eu não sabia aquilo que eu estava a sentir. Por mais que todas as pessoas estivessem ao meu redor, quisessem me ajudar, a ajuda foi sempre 10-10, mas a luta era interna comigo mesma, ou seja, só eu podia me ajudar. É como se tu tivesses a shed-in. Vocês estão a ver quando o cabelo cai, vocês estão a ver quando a pele muda, vocês estão a ver quando estão a existir mudanças internas que vocês não estão a saber explicar, que vocês estão a ter uma crise existencial. Mas para ser sincera, se calhar isto nem foi um low, se calhar nem foi um momento tipo mais fraco que eu já tive. E eu acredito muito que isto que eu passei foi uma travessia. A segunda pergunta: quais foram os teus maiores lows? O que é que drenou mais a tua energia? Diz-me o que é que te pesou mais do que tu admites. Talvez o teu ano não foi o ano mais bonito. Talvez fizeste várias coisas apenas para sobreviveres. Mas obviamente que tu sabes que isso não foi fraqueza. Isso foi resistência. Lá está, viver naquele modo automático faz-nos simplesmente fazer coisas num modo de sobrevivência, para sobreviver. E nem damos conta, porque o tempo vai passando, e a gente pensa: onde é que o tempo foi? O que é que eu aproveitei?
o que é que eu fiz? Mas vais sempre te lembrar dos lows. Mas eu passei por isto, mas eu passei por aquilo. E as coisas boas. But, nesta pergunta, is about the lows. Em relação ao que foi mal. De um momento mau vem um aprendizado. Sem dúvida. A gente já falou isto no último episódio. O que eu aprendi nos momentos difíceis foi algo simples e duro. E aprendi de uma maneira bem subtil que às vezes ignorar os sinais é uma escolha. Às vezes a vida não grita, ela sussurra. E quando a gente não ouve, ela repete, repete, repete até nós aprendermos. Que se tu já passaste por isso, já foi duro, já foi difícil, já sabes qual é o sentimento, porque é que estás a cometer o mesmo erro, porque é que estás a ir e estás a cutucar. Então a vida vai sempre sussurrar até tu aprenderes. E chega um ponto que tu aprendes, que basta. Então este ano eu cometi alguns dos mesmos erros que eu cometi o ano passado. Mas não foi tão intenso como alguns anos atrás, que eu estava completamente em negação, eu ignorava completamente o óbvio. Temos que parar de ignorar completamente o óbvio. Mas todos estes erros que eu acabei por cometer, acabou por ser a primeira escolha, porque fui eu que fiz, fui eu que aceitei. Porque a lição também já estava lá. Why I'm doing the same thing? Porque é que eu estou a ter o mesmo comportamento? E by the way, isto não é sobre nenhum tipo de relação, quer dizer, é sobre um tipo de relação, mas não amorosa. Então eu quero-te fazer a terceira pergunta. O que é que tu aprendeste nos teus momentos mais difíceis deste ano? E se aquela dor tivesse uma mensagem, qual é que seria? A psicologia diz-nos que a dor não processada corretamente, ela simplesmente repete-se. Tal como aconteceu comigo. Como já aconteceu comigo, contigo e com toda a gente. E a vida confirma-nos isso constantemente. Porque a dor não vem para nos destruir, ela vem simplesmente para nos ensinar. E quando a gente não aprende, ela simplesmente volta disfarçada. E aí está, que a gente comete o mesmo erro. Vezes e vezes sem conta, até a gente ter aquele sentimento. Não aguento mais, o mundo vai acabar, like, I don't like this feeling, blá blá blá. Não temos que bater a cabeça 7 vezes para poder aprender. Porquê que a gente não aprende logo à primeira? Again, isto é uma conversa para outro dia. E obviamente que isto dá um seguimento de, imagina que nós pudéssemos apagar algo do nosso dia-a-dia. Se eu pudesse apagar algo do meu dia-a-dia, primeiramente não seria uma pessoa. Não seria nenhum tipo de pessoa que eu apagaria do meu dia-a-dia. Seria certamente o hábito que eu tenho de me abandonar para agradar os outros. Seria eu não me conseguir sentar para descansar sem me sentir culpada. É como se eu estou sentada, dou por mim sentada a descansar e de repente o meu telefone toca, eu tenho que estar ao telefone a fazer alguma coisa. Eu estou a tentar trabalhar isto, mas eu tirava isso do meu dia-a-dia também. E entre outras coisas também, como é óbvio. E eu cheguei à conclusão que crescer não é só adicionar coisas à nossa vida. Às vezes é apagar aquilo que nos cansa, que te diminui, é apagar o que já não combina com aquilo que tu te estás a tornar ser. E lá está, nem tudo aquilo que pesa precisa de continuar da tua vida. Se não te está a fazer bem, let it go. Então a minha quarta pergunta para ti. Se pudesses apagar uma coisa do teu dia-a-dia, o que seria? Um hábito, uma rotina, uma relação? Nem tudo aquilo que ocupa espaço merece continuar a nossa vida. Isso é 100% o meu motto. E a próxima pergunta vai de encontro aos nossos sonhos. Eu tive que tirar da minha cabeça que o sonho que eu tenho dentro de mim é impossível. Ou seja, eu tive que acreditar em mim e acreditar no meu sonho. E este sonho para mim sempre foi super exigente. A Rise Up é super, super exigente, mas não tem que ser. Porque sonhos verdadeiros, eles não pedem só coragem. Eles pedem a 100% identidade. E obviamente que eu tenho outros sonhos, mas este, ele faz a ponte para todos os outros. Então, na minha quinta pergunta, eu queria te fazer uma pergunta que muita gente evita. Qual é o sonho que tu tens tido medo de admitir em voz alta? Aquilo que dá aquele bichinho na barriga, mas nem tu dizes a ti mesma. Não porque tu não acreditas neste sonho, mas se calhar porque tu tens medo daquilo que ele vai exigir de ti. E às vezes, guys, nem é falta de capacidade, é mesmo medo de assumir quem Deus já sabe que tu és. Tu és capaz, que tu consegues, que está lá ao fundo, que vai dar certo. Até porque não podemos deixar os sonhos serem apenas sonhos. Então eu quero que tu penses nesta pergunta com muito carinho. E obviamente que saindo dos sonhos, isto vai nos levar às pessoas que estão ao nosso redor. E eu percebi uma coisa muito importante este ano. Nunca deixe ninguém projetar as suas próprias limitações em ti, porque é isso que pessoas sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum tipo de sonho ou sem nenhum tipo de algo plausível que possam usar contra ti, fazem. Nem toda a gente merece ter acesso a ti, principalmente a esta nova versão, seja ela de 2025, seja ela de 2026.
Há certas pessoas que não merecem ter acesso a ti, há pessoas que nos drenam e há pessoas que simplesmente nos acalmam. E as pessoas certas, elas não te confundem. Elas vêm sem confusão. É tipo o amor. Quando encontras alguém que te trata bem, como uma rainha, e que tu te sentes completamente segura, não há confusão. E é exatamente igual com as pessoas que estão ao teu redor. Não há confusão e não há instabilidade. E as pessoas certas, tipo, elas elevam-te. E às vezes, tu achas que estás a perder uma grande amizade, mas se tu fores ver bem, e se tu analisares as coisas com tempo e com clareza, tu vais ver que tu não perdeste amizade nenhuma. Então, na sexta pergunta, eu quero que tu me respondas. Quem é que te meteu no pódio? Quem é que te meteu lá em cima? Quem é que te elevou? Há pessoas que te fazem sentir big e há pessoas que te fazem sentir completamente pequena. E aonde tu te sentes pequena não é para ti, não é para estares. Aquele sítio não é teu. E Deus mostra-te exatamente isso. Porque se te estás a sentir pequena é porque já não cabes ali. As pessoas certas, elas não te drenam, elas simplesmente estão lá sem desculpas. Portanto, fica perto de quem te mete lá em cima e não de quem te encolhe. Eu sei que esta verdade é nua e crua, mas mais vale ficar perto de quem te entristece com a verdade do que quem te ilude com uma mentira. Esta pergunta é um bocadinho deep, mas se nós estamos no grupo certo, se nós estamos com as pessoas certas ao nosso lado, se nós estamos no environment onde estamos a ser elevados e as pessoas têm a mesma mentalidade que nós, as coisas vão se alinhar, porque estas mesmas pessoas vão querer o mesmo do que tu e vão-te aplaudir sempre. E mesmo se as coisas não derem certo, elas vão-te puxar e não vão desistir de ti. Então pensa nesta pergunta com muito carinho. E obviamente que tu tendo as pessoas certas ao teu lado, tu vais ver like a small win, tipo as tuas pequenas vitórias. Durante muito tempo eu achei que eu precisava de mudar tudo para poder ter todas estas vitórias, para poder ser super bem sucedida. Mas a verdade é que eu só precisava dar um passo. Porque uma decisão honesta muda a vida inteira. E lá está, foi quando eu comecei a ser honesta comigo mesma. Foi quando eu parei de me trair. Foi quando eu comecei a meter-me em primeiro lugar. Comecei a dizer não. Comecei a mudar certos hábitos que eu tinha, principalmente agradar os outros. E lá está, isto tudo foi com uma terapia. Isto tudo foi com... Não foi do dia para a noite. Nós vamos trabalhando porque terapia é uma coisa contínua. É algo que tens que fazer continuamente. Quanto mais tu fizeres, tu vais desenvolver certos sentimentos que tu dizes, olha, isto aqui surgiu desta parte da minha vida, isto aqui surgiu desta parte da minha vida, é mágico, super libertador. Nesta sétima pergunta, eu quero que tu penses qual foi a tua pequena vitória. Your small win. O que é que foi, tipo, lá está, mais uma vez, se for preciso, faz scroll no teu telefone e vê as tuas fotografias e vê o momento que tu achas que foi uau, eu aqui estava super feliz, uau, aqui eu consegui comprar isto que eu queria imenso, uau, eu consegui atingir este curso. Anything. Que é porque isso vai mostrar que tu já não estás num sítio onde tu estavas antes. Ou seja, tu já deste um passo. Always 1% better every day. E quando pensares no teu small win de 2025, pensa no teu small win do primeiro mês de 2026. Qual é a tua pequena vitória que tu queres alcançar no próximo mês? É que eu vou-vos dizer, nem pensem logo tipo no ano inteiro. Pensa logo tipo na primeira meta. Pensa só no primeiro passo honesto. Depois vais continuando e continuando. E assim se calhar nem há espaço para falhas. Porquê? Porque não estás a meter a meta lá à frente. Estás a meter a meta por mês. E assim é muito mais fácil de tu conquistares o que tu estás a querer fazer. Trust me que isto resulta mesmo, tá bem? E nunca te esqueças, tu não precisas mudar a tua vida toda. Tu não precisas agora revolucionar 2026 e tudo mais, não. Tu apenas precisas dar o próximo passo. E tu dando o próximo passo, vamos fazer algo que seja realístico. Foi o que eu disse há bocado, uma pequena decisão muda tudo. E obviamente que eu não quero para ninguém falhar, mas estas 7 perguntas vão-te ajudar a pensar e a refletir o que é que tu queres para 2026. E é aí que depois vais fazer a tua vision board. É depois deste episódio que começas a fazer a tua vision board. O que é que tu queres alcançar. E podes meter mesmo estas 7 perguntas no teu vision board. Obviamente que todos nós temos planos para o ano inteiro, mas como eu não quero ver ninguém a falhar, let's do this small wins. Estas perguntas não resolvem tudo, mas elas ajudam-te a parar de fugir. Volta para este episódio sempre que tu precisares. Sempre que tu precisares de ouvir estas perguntas, volta. Sempre que precisares de escrever, escreve. Sempre que precisares de responder, responde. Isto não é só porque é 2026 e que vamos entrar o ano novo e que toda a gente fala, porque ano novo, vida nova, não tem que ser assim, tá bem? Passos pequenos são melhores do que passos grandes
Porquê? Porque depois a queda é bem maior. E nunca se esqueçam que crescer dói, mas ficar no mesmo sítio dói muito mais. E aqui na Rise Up nós crescemos todos juntos, like we all gonna win. E é por isso que eu tenho que vos dar ferramentas que funcionam. Não carregues para o próximo ano aquilo que te pesou em 2025. Senta-te e escreve estas perguntas e tu vais ver como é que a tua visão e a tua perspectiva vai mudar completamente. Eu peço a Deus que tu acabes 2025 super forte. Que Deus responda aos teus sonhos que tu próprio já esqueceste. Que Ele abra portas que ninguém pode fechar. E que Ele feche portas que ninguém pode abrir. E vamos dizer isto bem alto. Em silêncio, eu retiro todas as coisas más que as pessoas dizem sobre a minha vida, mesmo que seja numa piada. E eu digo isto porque nunca sabemos a intenção dos outros e às vezes uma piada vem disfarçada completamente do julgamento. Então, estas 7 perguntas é simplesmente para vocês critical think, para vocês pensarem bem e para vocês analisarem como é que vocês querem enfrentar 2026. Vai ser um ano super bom, vai ser um ano brilhante, tu vais triunfar, tu vais conseguir atingir todos os teus objetivos mensais e anuais. Em 2027 vamos ter esta conversa todos juntos, se Deus quiser, e vocês vão conseguir me dizer tudo aquilo que vocês atingiram. E eu quero ouvir, Mia, eu fiz exatamente o que tu fizeste, eu escrevi as perguntas, depois eu meti as respostas, e as respostas são completamente diferentes de 2026, porque vamos estar a entrar em 2027. Então, eu quero saber como é que isto tudo vai correr, para onde estaremos aqui outra vez a falar das mesmas perguntas, and that's it. Espero que vocês gostem deste episódio. Foi muito especial fazer, porque é algo que eu também fiz e me fez pensar bastante. Que tirem todas as lições, tudo aquilo que eu partilho sobre mim é completamente e 100% do meu coração. Obviamente que partilhar as minhas experiências com vocês faz todo o sentido e estou a aprender tal como vocês estão a aprender. A vida é mesmo assim, todos os dias estamos a aprender e por que não partilhar se podemos partilhar? Obviamente que vocês não sabem 100%, mas vocês sabem o necessário para vos dar ferramentas para que vocês não cometam os mesmos erros. Então é sobre isso. Um beijinho grande e até à próxima.